Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos ao canal Paloma Luca por aqui, de crítica de cultivo para híbridos e também para espécies. Não esqueça de me seguir também lá no TikTok, pois lá eu tenho uma parceria com o site do Mais Orquídea, tá? Tem o link lá na minha bio e o cupom de desconto também. Mas eu já ouvi falar sobre um fato que aconteceu muito com a gente, tá? Se vocês pensarem, como eu sempre comento sobre isso, aconteceu em 2023, quando a gente estava fazendo orquidária. Essa daqui é a Laélia purpurata tenebrosa, que teve podridão negra, que a gente conseguiu salvar. Então hoje eu vou falar pra vocês qual é a diferença da podridão negra para justamente, né, o que a gente chama de canela seca. O Fictoputimus e o Fictocactus, eles podem agir tanto isoladamente ou em conjunto. São fungos aquáticos chamados de homicetos, tá? Eles são dependentes da água, tá? Também. E os esporos vêm através da água empoçada na folha, tá? Porque ela não escorre, fica aqui dentro. Tá vendo aqui? A gente não tira, esquece de tirar. Ou também a gente vai fazer a rega, a gente não tira, que forma palhinha, fica aqui dentro e vai apodrecendo. Uma vez que penetra nos tecidos, causa o apodrecimento, tá? Gerando manchas negras e aquosas. O líquido que sai quando se aperta é altamente contaminante para as demais orquídeas e também para essa questão, principalmente se tiver partes dela que ainda estão saudáveis, tá? A eclosão dos esporos ocorre mais ou menos entre 4,5 e 35 graus Celsius, tá? Até mesmo 16 e 25 graus Celsius. O ataque pode iniciar em qualquer parte da orquídea, mas preferencialmente onde entre em contato com o substrato e brotos. Eles evoluem até atingir as raízes. É um patógeno que causa tombamento e podridão radicular, e necrose e clorose. E também faz a sua orquídea começar a eventualmente murchar, tá? Acontece bastante em mudas, é prejudicial, principalmente porque é o desenvolvimento, né? O começo do desenvolvimento da sua orquídea. Então, as mudas são mais propensas para acontecer também, tá? Requer condições úmidas para germinar, sendo favoráveis aos esporos. Sobreviventes produzem esporos e os zoosporos, né, que facilita a contaminação via germinativa. Por incrível que pareça, a evolução deles é muito rápida mesmo. É assim, ficou molhado o local da orquídea, né? Vamos dizer que por dentro do pseudobulbo a gente não tirou, né? Quando fica uma palhinha. Essa orquídea ela fica debilitada muito rápido mesmo, porque ele tira toda qualquer nutrição que venha a ter, não vai ser o suficiente às vezes para combater, porque ele também prejudica muito todo o sistema da nossa orquídea, tá? O micélio cresce por todos os lados da orquídea, tá? A Phytophthora cactorus requer que os esporos sejam liberados os esporágicos e soprados pelo vento ou respingos de chuva, e usa água livre na folha para germinar um apesório e formando uma estaca de penetração na superfície da folha. Somente se essa folha estiver lesionada ou, como eu acabei de comentar, né, tiver uma entrada ali para ficar acumulado eventualmente a água.
tá? Como lesões na parte afetada, as folhas afetadas podem ficar amarelas ao redor da área infectada. Então elas começam a perder também essa parte do nitrogênio, né? Começa a ficar bem molinho. Você sente, tá? Sai um líquido quando você encosta. É por isso também é importante a higienização desse processo, tá, gente? Para recuperar essa orquídea. Como a falta de ventilação e os respingos do chão que podem acontecer em nossas orquídeas, especialmente se a gente estiver cultivando ela muito abaixo e muito próximo do solo, principalmente quando a gente está cultivando em um local aberto onde ela vai receber água da chuva, que foi o que aconteceu com essa laélia de Guiana. A gente não fez orquidário ainda, lembra que eu comentei que a gente se mudou para outro município? A gente se mudou bem na época da chuva. A gente teve que improvisar um local para ela ficar, então ela tá pendurada, sabe, naqueles varais dobráveis? Então, acaba que ela que tá um pouquinho perto demais do sol, tá? Tava chovendo muito, eu não percebi, são muitas orquídeas para verificar. A última vez que eu tinha olhado ela tava super bem, e agora eu me deparei com isso aqui que vocês estão vendo. Uma grande destruição do tecido dela, tanto radicular. Por isso é necessário a gente tomar mais cuidado, tá? Somente quando a gente cultiva locais abertos, só tem sombrite, tá, gente? Um dos sintomas são manchas nas folhas que começam no centro e se espalham para as extremidades. As transmissões. Regras e uso de instrumentos não esterilizados, tá? E também utilizar justamente substrato contaminado, tá? Esse substrato que tá aqui, ele vai ter que ser jogado fora porque ele tá completamente contaminado com esses fungos, tá? Felizmente a gente não vai poder fazer essa reutilização, então é um momento que a gente tem que combater eles agilmente. Os fungicidas agem nos fungos, né? Eles danificam a membrana celular, alternando as funções da mesma. Inibe processos metabólicos, alternando entre processos do núcleo celular, inibindo enzimas ou sistemas, quer dizer, sistema respiratório. Desculpa, falei a palavra sem querer errado. Fungicida, ele é absorvido e impede a germinação dos esporos, né? Então, assim ele atua, né? Inimindo que esse fungo ele consiga se proliferar ali naquela orquídea, tá? Atuando na mitocondria das células do fungo, fazendo que o que eu mesmo, né, tenha esses exosporos não consiga se espalhar também para outras orquídeas. Então, como a gente agiu aqui no caso dessa que foi a Laélia purpurata? Na época quando teve isso, a gente tinha acabado de comprar ela, tinha uns 2, 3 meses, tá? Super saudável, perfeita, maravilhosa. Tinha acabado de ter uma floração. A gente não tinha dado espaço de uma orquídea para outra, que é um erro muito grande. Foi o mesmo erro que aconteceu com isso aqui, tá? Elas ficavam muito perto uma da outra. Então o que acontecia? A rega da Laélia purpurata eu faço diferente das outras. Só que como não tinha espaço, o orquidário ainda não tinha sido aumentado, né? Não havia muitas mudanças nesse quesito. Ela acabava sendo regada inúmeras vezes e foi acumulando água justamente aqui, ó. Aqui dentro, tá, gente? Foi nessa parte aqui de trás que ocorreu. Lembrando que a podridão negra ela também tem um cheiro terrível e repugnante, tá? Fede, tá, gente? Eu falo pra vocês que o odor é horrível mesmo. Aí, o
que teve que acontecer aqui? Agora eu vou falar pra vocês um detalhe muito importante. Ela foi retirada na época do tronquinho e do cachepô que ela estava acoplada, né? Então vamos ver aqui. Ela tinha mais ou menos 3 bulbos e um contaminado, beleza? Eram 3 bulbos mesmo, tá, gente? Contando assim, ó. Mais ou menos, tá? Mas aqui no caso, esse aqui seria o último antes de chegar no que estava contaminado, entendeu? Retiramos ela dali. Minha mãe teve que jogar fora o substrato. Infelizmente não deu pra gente utilizar mais a madeira, porque estava super contaminado. O substrato também. É importante, tá, vocês jogarem fora no lixo, bem longe das suas orquídeas, e verificar se as outras também estão com essa contaminação. Aí, minha mãe pegou, né, como a gente já tinha perdido inúmeras orquídeas, porque a gente acabava fazendo o processo de forma incorreta, dessa vez a gente fez a forma certa, né? Ela pegou só e retirou o bulbo que estava contaminado, tá? Você só retira o bulbo que está contaminado, aquele que está já apodrecido, com odor muito fétido, é um odor horrível. Ela tirou, mas lembrando, tá? Tem que esterilizar os materiais, tá, gente? Vai usar uma faca para fazer o corte, você vai passar álcool nela com um paninho, tá? Ou vai esterilizar no fogo mesmo. E vai fazer o corte nesse local que está contaminado. Você vai vir depois de novo, se ainda tiver com essa mesma tonalidade de podridão aqui, ó. Você vai continuar fazendo isso, esse procedimento. É muito importante nesse momento que você não corte de forma alguma a parte da sua orquídea que não está contaminada, tá bom? Porque ela precisa de uma grande reserva de nutrição, por isso que é importante a gente sempre adubar as nossas orquídeas, para sempre estarem preparadas. Aí você vai fazer esse cortezinho, vai retirar toda a parte contaminada, vai ver se o miolinho também está contaminado da outra. Vai chegar até perto do rizoma. Tá verdinho? Tá saudável. Sempre que faz o corte, você esteriliza, tá, gente? Toma muito cuidado com isso. Depois vocês vão selar ou com canela ou com esmalte. Lembre sempre de fazer isso. Sele. Qualquer lesão na sua orquídea, você sempre tem que selar, para que não aconteça esse tipo de problema, somente podridão nele. Tá? Então vamos aqui para essa daqui que tá lesionada. A gente vai ter que fazer o mesmo procedimento. Logo em seguida foi feito o replante nela, foi colocado em outro tronquinho de extensão do campo e acoplada ali com um pouquinho de substrato. Ela ficou em quarentena, tá? Ela ficou na nossa varanda na época, bem longe das outras orquídeas, para que ela não tivesse contaminado elas. A gente deu graças a Deus porque não houve uma contaminação em massa, não. Foi só ela mesmo que pegou a podridão negra. Agora, as mais antigas, que já tinham acontecido alguns anos atrás, né? Infelizmente, a gente não conseguiu salvar elas não, tá? Nós não sabíamos que a gente não podia cortar para o pseudobulbo saudável. A gente cortou o pseudobulbo demais, ficou só 2 e infelizmente ela ficou super debilitada, tá? No caso dessa daqui, vamos ver como é que ela tá ao todo. Outro processo importante também, tá, gente? É usar um fungicida ou um produto que você consiga eliminar esse fungo. Na época a gente utilizou o enxofre Dime, tá? Na proporção, claro, ideal do mesmo. Durante 3 meses certinho, uma vez na semana, fazendo a pausa, tipo assim,
Apliquei hoje, que uns 3 dias, se for na época da adubação, eu vou estar adubando a mesma, tá? Aí a gente pega e faz a adubação, de forma correta, né? A gente usa o Rimix, então é de 3 em 3 meses, certo? Outro detalhe importante é colocar essa orquídea contaminada em um local longe das outras. E acima de tudo, um local que tem uma ventilação moderada, tá? Evite regar demais essa orquídea. Também é importante a gente ter essa adubação exata. Eu lembro que na época também eu precisei usar o método de utilização do Ceacrop. Ceacrop é igualzinho fortinho enraizador, tá, gente? Pro enraizamento, porque ela tava muito debilitada mesmo, tá? Vocês estão vendo essa daqui? Essa laélia tava pior do que a Juliana, tá? Realmente as raízes dela assim estavam muito debilitadas, então foi necessário esse cuidado extremo com a mesma, né? Aí eu tive que fazer esse intercalar entre o enxofre, né? Aproveitava, às vezes assim, deu uns 3 dias, borrifava somente nas raízes, o fortinho enraizador 0,1 ml em 1 litro, tá? A gente sempre usa esses produtos, tanto fungicida, inseticidas, defensivos, enxofre, colosso, em horários que não vai ter luminosidade e não vai ter luz de sol, onde você cultiva suas orquídeas para não queimá-la, tá? Aí colocamos também, né, todo o substrato novo ali. Comecei a regar um pouco menos. Deu mais ou menos uns 3 meses, ela já tinha uma raiz o suficiente, tá? A gente só utiliza um fortinho assim, enraizador para uma orquídea bem debilitada. Ela já enraizou o suficiente, pode parar de aplicar na mesma, tá? Mas sempre em proporções pequenas. Aqui a gente vai ter que mais ou menos uma ideia, né? Há partes boas, né? Que são as partes ainda saudáveis e as partes que não estão. Vocês podem perceber claramente isso também. Então a gente vai fazer a recuperação dela, depois vou trazer pra vocês, espero poder salvá-la. Tô bem chateada, mas acontece, tá, gente? Principalmente quando a gente faz mudança, a gente ainda não preparou o local exato para nossos orquídeas. Um beijo, um abraço pra vocês, sucesso no cultivo, me siga lá no TikTok também, pois eu tenho uma parceria com o site do Mais Orquídea. Link na minha bio, cupom também, tá? De 10% para vocês usarem no site. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Espero que tenham ajudado através desse vídeo. Muito obrigada. Não esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no meu canal também no YouTube. Fique com Deus. Um beijo, um abraço e até a próxima.